Olá, sejam todos bem-vindos à 13ª aula de microcontroladores. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior, né? Na aula anterior, foi proposta a adequação do exercício feito em aula, né? Onde pretendia-se controlar a linha de encaixotamento de laranjas, representada aqui na figura abaixo. Contudo, dessa vez, era necessário que cada caixa, dessa vez, deveria conter 10 laranjas. O LED verde deveria acender quando o sensor ar detectasse laranja. Aqui o nosso sensor A está localizado aqui em cima. E depois que o sensor ar detectasse 10 laranjas, ou seja, depois que contasse as 10 laranjas, o motor A, localizado aqui, deve ser desligado e o LED vermelho deverá ser ligado enquanto aguarda a laranja cair na caixa. Só que dessa vez o tempo que a laranja levaria para cair na caixa seria de 10 segundos, tudo bem? Então vamos lá fazer a adequação desse nosso programa e simular. Já que o intuito é fazer a adequação no programa anterior, vamos abrir o próprio código que foi feito na aula anterior, né? Fazer a sua devida adequação. Vamos lá. Da mesma forma que os pinos estão declarados do mesmo jeito, onde o LED vermelho estará no pino 13, o LED verde no pino 12, o motor será ligado igualmente no pino 8, o botão no pino 2. Temos uma variável aqui também para verificar o estado do botão e uma variável auxiliar aqui para fazer a contagem, tudo bem? Aqui na nossa configuração, os pinos serão configurados da mesma forma, onde o LED vermelho será configurado como saída, o LED verde assim também como saída e o motor saída. Na entrada teremos apenas um botão que simularia lá o nosso sensor, tá? Nosso sensor que vai detectar a presença da laranja. Então, entraremos aqui no nosso loop, que permanecerá da mesma forma, onde o quê? Primeiro, o motor ele vai iniciar ligado, né? Vai iniciar em nível lógico alto. Então, vou colocar o comandinho aqui para escrever na saída do meu pino, né? Meu pino motor, o nível lógico alto. Aqui, depois de feito isso, é só ler o estado do botão e armazenar esse estado na variável que criamos aqui, estado do botão. Feito isto, é necessário utilizar o while para quê? Para que, enquanto o estado do botão, lembrando o nosso while é enquanto, o estado do botão ele for em nível lógico alto, ou seja, aqui é uma pergunta. Sempre que eu colocar igual, igual, está fazendo uma pergunta. Então, se enquanto aqui o estado do botão ele for nível lógico alto, faça o que está aqui dentro das chaves, né? E o que está dentro das chaves? Vai incrementar o contador, ou seja, somar 1, esse mais aqui é um incremento. E depois de incrementado uma unidade, ou seja, somado uma unidade, vamos acender o LED verde, tudo bem? Esse LED verde vai ficar aceso por 300 milissegundos e depois ele vai apagar, para informar que contou uma laranja ali, tudo bem? Então, no final, ele vai ler novamente o estado do botão para verificar se o botão está pressionado ou não. Feito isto, no nosso programa anterior, era necessário fazer o quê? Contar apenas 2 laranjas, tudo bem? Agora precisamos fazer o quê? Contar 10 laranjas, então, o nosso contador aqui, a nossa variável auxiliar de contagem, ela tem que ser maior ou igual agora a 10, tudo bem? Então, aqui no nosso if, se chegou em 10, então ele vai realizar o que está dentro das chaves. E o que seria isso? Acender aqui, ou melhor, apagar aqui o LED verde, ou seja, jogar para nível lógico baixo, acender o meu LED vermelho, informando que a laranja está caindo, tudo bem? E desligar o motor.
Então, enquanto isso for verdade, ou seja, até chegar em 10, ele vai fazer esse procedimento. Apagar o LED verde, acender o LED vermelho para informar que a laranja está caindo e desligar o motor para que a laranja caia no lugar solicitado, né? Da mesma forma que agora vai ser 10.000 milissegundos, tudo bem? Então só foi alterado o quê? A quantidade de laranjas e o tempo que essa laranja vai demorar para cair dentro da caixa. Feito isso, o meu LED vermelho ele apaga e a gente zera o contador, tudo bem? Então, vamos lá colocar esse código no nosso ambiente de simulação para ver se ele realmente faz aquilo que desejamos, ou melhor, que programamos. Agora aqui no ambiente de simulação no Tinkercad, vamos utilizar o mesmo circuito, né, já que nada fisicamente mudou, apenas na nossa lógica. Vamos clicar em código e colar o nosso código. Então, lembrando agora, ele vai contar 10 laranjas e vai demorar 10 segundos, tudo bem? Ou seja, 10.000 milissegundos. Então, vamos lá, iniciar a simulação. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O LED vermelho acende, conta 10 milissegundos e o nosso motor ele está parado aqui. Se vocês observarem aqui, vai dar os 10 segundos, né? 10.000 milissegundos. E volta tudo normal, esperando que entre mais laranjas aqui. Então, se eu clicar novamente 10 vezes, cada vez que eu pressionar vai acender o LED verde. E no final das 10 contagens, nosso LED vermelho vai acender, como foi feito. E o motor vai ficar parado, esperando a laranja finalizar, né? Com a contagem das laranjas, tudo bem? Então é isto, o código ele realmente está simulando de acordo com aquilo que programamos. Então vamos lá para a aula de hoje, né? Aqui está o código, né, que foi alterado e utilizado na aula de hoje, onde foi alterado apenas a quantidade de laranjas, ou seja, até onde iria ser contado, e o tempo, tudo bem? Então vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Hoje vamos aprender a trabalhar com portas analógicas do Arduino, né? Se a gente lembrar, lá nas entradas digitais, a gente só podia assumir dois estados, que era nível lógico alto e nível lógico baixo. Ou seja, para nível lógico baixo, 0 volts, para nível lógico alto, 5 volts, tudo bem? E dessa forma, só é possível ler o quê? Dois estados. Como, por exemplo, verificar se uma porta ela está aberta ou fechada, ou se um botão está pressionado ou solto, se o interruptor está acionado ou não. Com as entradas digitais, você aplica em lógica discreta para o controle de seus projetos. Porém, em muitas situações, a gente pode ter a variação de grandezas envolvidas, que pode acontecer de forma analógica e não apenas de forma discreta, ou seja, de forma digital. Ou seja, em grandezas analógicas, elas variam continuamente em relação ao tempo e pode assumir infinitos valores dentro de uma faixa. Como, por exemplo, se formos fazer a leitura de temperatura. A temperatura ela não vai variar apenas entre 0 e 1. Assim como a pressão, umidade. Essas são grandezas que elas podem variar de forma analógica. Então, se esses equipamentos, né, eles possuem grandezas que variam com o tempo, ou seja, precisam de portas analógicas para isso. Mas o microcontrolador do Arduino, internamente, né, o microcontrolador ele vai trabalhar com dados digitais. E como é que eu faço para pegar esse dado que é analógico, que varia com o tempo, que tem lá no meu sensor, e transformar ele em digital? A gente pode simplesmente utilizar um conversor que ele é analógico digital, tudo bem? E essa técnica ela é utilizada para a leitura de um sinal analógico, ou seja, que ele varia com o tempo, que pelo Arduino, e a conversão ela vai transformar toda essa grandeza analógica em um dado digital que vai ser mandado para o Arduino. E essa técnica ela consiste em converter um
um sinal analógico e digital, né? E dessa forma pode-se quantificar, ou seja, eu posso saber que aquele meu 5 volts lá, por exemplo, é o meu número, a gente vai ver mais à frente isso, mas que o meu 5 volts lá é o meu número máximo digital e o meu 0 volts será o mínimo lá. Então eu vou converter cada valor daquele contínuo em um dado digital para que o Arduino ele possa interpretar, tudo bem? Então para isso eu utilizo internamente o conversor analógico digital que já possui no Arduino, que é feito pelo conversor AD, ou seja, conversor analógico digital. Então, e como é que eu faço isso? Eu interligo lá nos meus pinos digitais, lá do Arduino? Não. O Arduino, ele tem, né, do Arduino Uno, ele possui 6 canais de conversores analógicos digitais. Ali você vai conectar o seu sensor, o seu potenciômetro, tudo aquilo que vai ler grandezas analógicas, tudo bem? Que vai fornecer para o Arduino grandezas analógicas. E essas entradas elas são nomeadas de A0, aqui ó, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Portanto, a gente tem o quê? 6 canais que a gente pode fazer leituras analógicas. Então, estamos aqui com seis canais do Arduino. A plataforma do Arduino ela possui funções para trabalhar com entradas analógicas, as quais elas abstraem as configurações dos registradores de configuração do conversor AD, ou seja, o nosso conversor analógico digital, assim como seleciona o canal conforme o pino passado como parâmetro. O que quer dizer isso? Eu tenho como configurar a minha tensão de referência e tenho como selecionar o pino o qual eu estarei utilizando, né? E quais são as funções que eu utilizo para isso? Primeiro, para configurar a tensão de referência, eu utilizo a função que é análogo e referência. E aqui entre os parênteses, eu estarei colocando o tipo, ou seja, qual é o tipo. Nós trabalharemos com 3 tipos, né, de configuração, mas então você, se quiser ajustar essa tensão de referência, você vai utilizar a função análogo e referência e colocar qual é o tipo. Mas o que é que essa função, né? O que é que ela faz? Ela configura a referência de tensão para a conversão analógica digital, ou seja, vai transformar aquele nosso sinal analógico, que pode ser uma leitura de temperatura ou leitura de pressão, e vai converter no número digital, né? Para que o Arduino interprete. Usando esse valor como máximo para a entrada analógica. E quais são os tipos, né, de configurações para essa função? Essa função ela pode ser configurada como default, ou seja, default é padrão, onde a tensão padrão para a conversão é a tensão de alimentação da placa, que é de 5 volts para placas alimentadas com 5 volts e 3,3 volts para placas alimentadas com 3,3 volts. Então, na configuração do tipo default, ela vai pegar a tensão de alimentação da placa e colocar como referência, ou seja, colocar como tensão máxima na entrada analógica, tudo bem? Também temos a configuração do tipo interno, que é a referência interna, que ela é de 1.1 volts no Arduino ATmega 168 e no ATmega 328, assim como ela é de 2,56 volts no Arduino ATmega 8. Aqui, no caso, ela vai pegar a tensão de referência interna, que poderá ser de 1.1 ou 2,56 volts, dependendo do Arduino que você está utilizando. Ou seja, a minha tensão máxima, o meu valor máximo de entrada analógica, vai depender do Arduino que eu estou utilizando, ou seja, do chip que está lá. Já eu também tenho aqui o tipo de configuração externa, onde subentende-se, né, já que é a referência de tensão aplicada externamente. E essa tensão ela é aplicada através do pino ARF, que é a minha tensão, né, de referência analógica, é o meu sinal analógico aqui, esse A, e de referência, tudo bem? E esse valor ele pode ser entre 0 e 5 volts. Então, se eu quisesse configurar o meu pino, quisesse informar uma tensão de referência externa, eu poderia colocar, por exemplo, uma associação de pilhas ou de baterias no meu pino ARF do Arduino, desde que essa tensão esteja entre 0 e 5 volts, tudo bem? E assim eu forneceria para o Arduino uma tensão de referência externa, tudo bem?
Uma outra função que nós utilizamos no Arduino para as entradas analógicas é a função de análogo e read pino. Ou seja, como a gente já viu, read é o quê? É leitura. Então, você logo imagina que ele faz o quê? Lê o pino analógico que você determinou. Tudo bem? Então, o que ele faz? Lê o valor presente. Lê o valor presente em um pino. Tudo bem? Por exemplo, se eu definir aqui que o pino é A0, ele vai ler aquela referência analógica que está no pino A0, configurado como entrada analógica. Internamente, o Arduino ele possui um conversor AD, analógico digital, e ele é de 10 bits. Dessa forma, o valor retornado por essa função estará na faixa de 0 a 1023, conforme o valor presente no pino. O que significa isso? Quando eu quiser saber qual é a variação, né, qual é a faixa, eu tenho que saber qual é o conversor de quantos bits ele é. Aqui no caso, se é um conversor de 10 bits, eu vou colocar 2 elevado aqui a 10. E esse valor vai dar, se você colocar na sua calculadora aí, vai dar 1024. 1024. Tudo bem? E por que de 0 a 1023? Porque são 1024 dígitos. Se você contar o zero, conta mais um número para essa faixa, tudo bem? Então, é assim que eu vou descobrir qual o valor que ele vai retornar nessa função, né? Ou seja, como é que eu sei o mínimo e o máximo? Eu sei que o mínimo que ele vai retornar lá, ou seja, se o meu potenciômetro ele não estiver fazendo nenhuma leitura, estiver no mínimo, ou se ele estiver lá no máximo, o meu número digital que vai mandar para o Arduino é de 1023, tudo bem? Vamos ver isso com mais detalhe à frente, para ficar de fácil entendimento. Então, vamos lá, continuando sobre o conversor analógico digital, né? O conversor AD. Então, vamos aqui. O conversor AD, ele quantifica o valor analógico conforme a quantidade de bits da sua resolução. E a resolução de um conversor AD, ela é dada pela seguinte equação. A resolução, ela é a tensão de referência dividido por 2 elevado a n. Lembra que esse 2 elevado a n é o quê? É aquele nosso 2 e o n é a quantidade de bits. Tudo bem? Vamos ver um exemplo no exercício, porque fica mais fácil de calcular essa resolução. Então, para ficar mais fácil, né, de entender como é que eu calculo a resolução, eu vou fazer o quê? Vamos fazer um exercício, né, para fixar esse conteúdo. Então, vamos aqui, ó. Sabendo que internamente o Arduino ele possui um conversor AD, ou seja, um conversor que converte a forma analógica para a forma digital, ou seja, ele vai converter um sinal analógico para um sinal digital. E nesse caso, nosso sinal é de quê? De tensão, tudo bem? E esse conversor analógico digital é de 10 bits. E a sua tensão de referência é de 5 volts. Então, calcule a resolução. Vimos que a fórmula para calcular a resolução é resolução é igual a tensão de referência, que esse VRF é tensão de referência, dividido por 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n aqui também é familiar, acabamos de ver o que isso significa. Mas vamos lá, como é que faríamos para calcular essa resolução? Nossa tensão de referência é o quê? 5 volts, então vou colocar aqui 5 dividido por 2 elevado a n. Então, 2. E quem é o nosso n? É a quantidade de bits que o nosso conversor possui. Então, 2 elevado a 10. Também vimos que 2 elevado a 10 é igual a quanto? A 1024. Então, teremos aqui 5 dividido por 1024. Tudo bem? Feito isso, a gente dividir 5 por 1024, vamos ver que isso dá aproximadamente 0,00488, mais ou menos.
Isso aqui, volts. A gente pode fazer uma simplificação aqui, convertendo isso para milivolts. Lembrando, milivolts é o quê? É 10 elevado a menos 3. Então, é só andar 3 casinhas aqui para a direita. Teremos 4,8. Aqui, 4,8 mili, que é o nosso M pequeno, volt. O que isso significa dizer? Isso significa que no nosso Arduino, que ele tem um conversor AD de 10 bits e a sua tensão de referência é 5 volts, a cada degrau, ou seja, cada movimentozinho, eu vou ter 1024 movimentos, tudo bem? 1024 sinais digitais. Então, para cada sinal digital desse, cada um vale quanto? 4,8 milivolts, tudo bem? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, em 0, em 1 daria, em 0 daria 0, né? Em 1 daria 4,8 milivolts. Eu queria saber o valor de tensão que tem naquele nosso pino analógico. Então, um valor digital lá, entre 0 e 1024, entre 0 e 1023, uma unidade daquele, um degrauzinho daquele, iria equivaler a 4,8 milivolts. Agora, por exemplo, se eu quisesse 10 degraus, quanto é que daria? Daria, se eu multiplicar por 10 aqui, daria 48 milivolts. Então, 10 degraus, ou seja, 10 números digitais lá para o meu Arduino, equivale a 48 milivolts. Assim como se eu quisesse 2 degraus, era só multiplicar 2 por 4,8, que dá 9,6 milivolts. Tudo bem? Ficou claro? Ou seja, aqui na nossa resolução, a gente calculou, a gente soube, o valor analógico, né, o valor em tensão de cada degrau do nosso, no nosso que está na nossa entrada analógica, tudo bem? Pois bem, feito isso, a gente sabe que o nosso Arduino ele tem tanto a alimentação, tensão de referência de 5 volts, quanto a tensão de referência de 3,3 volts. Então, sabendo disso, vamos ao nosso exercício proposto, né? Então, sabendo que internamente o Arduino ele possui esse conversor ainda analógico digital de 10 bits, e a sua tensão de referência agora ela é de 3,3 volts. Calcule a resolução, né? Agora eu preciso que você diga para mim, qual é agora o novo valor do degrau? A cada um número digital lá, a cada um degrau, vai ter quantos milivolts na minha entrada analógica? Tudo bem? Então façam aí esse exercício, entregue as respostas para os seus professores e na próxima aula a gente inicia respondendo essa questão, tá? Esse exercício proposto. Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.